Queridos, nós vivemos a era do fake, a era do engano, a era da pirataria. Quem aqui já foi enganado alguma vez na vida? Quem aqui já se enganou alguma vez na vida? Agora você não precisa levantar a mão. Quem aqui já enganou alguém? Essa questão do engano é uma realidade que continua acontecendo no dia a dia da vida das pessoas, nas mais diversas áreas da vida. E o engano, queridos, é exatamente acreditar em uma mentira, pensando que aquilo é uma verdade. Nós, quando enganamos alguém, esperamos que aquela pessoa acredite que o que nós estamos dizendo é verdade. E não deveríamos enganar ninguém. Quando nos enganamos, nós acreditamos ser verdade algo que na verdade é uma mentira. E quando alguém nos engana é a mesma coisa, nós confiamos que aquilo era verdadeiro quando na verdade é uma mentira. O dicionário de Oxford define a palavra engano como um artifício empregado para levar alguém ao erro. Eu achei tão precisa essa definição, artifício usado, empregado para induzir, para levar alguém ao erro. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. O tema da nossa mensagem é engano, o fruto da serpente. E aí a gente vai voltar para a origem, lá no início. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. E vamos entender um pouco melhor essa dinâmica do engano que iniciou lá com o primeiro casal e como que segue até os dias de hoje, influenciando, afetando, prejudicando a vida das pessoas. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Veja, queridos, essa declaração que o Senhor faz com o homem. O Senhor cria todas as coisas, por último ele cria o homem e coloca o homem como administrador, como cabeça da criação, responsável de cuidar daquele jardim. E o Senhor libera essa palavra dizendo: olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Veja uma coisa, na nossa vida continua acontecendo essa mesma dinâmica, porque o Senhor nos dá muitas coisas boas. Se nós abríssemos aqui para ouvir testemunhos de quanta coisa boa o Senhor tem te dado, nós íamos passar aqui o dia inteiro e não íamos esgotar de tantos testemunhos. Muitas coisas boas o Senhor te deu, mas há algumas coisas que o Senhor não nos permite, porque nos fazem mal, porque são coisas que nos levam à morte, porque são coisas que atraem sofrimento, maldição sobre a nossa vida. E aí, depois que o Senhor deu essa instrução para o homem, vamos lá para Gênesis capítulo 3, versos 1 a 8. O que acontece? Eles entenderam qual que era a direção de Deus, mas aí diz assim o texto: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam de nenhum fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele.
nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu ao marido e ele comeu. Então veja o que aconteceu aqui, o que continua acontecendo nos nossos dias. Talvez tenha acontecido com você essa semana, ao longo desse mês, ao longo desse ano. Mas, quando nós não nos satisfazemos com aquilo que Deus nos dá, nós buscamos aquilo que nos é proibido. Deixa eu repetir isso aqui porque é muito importante e profundo. Quando nós não nos satisfazemos com aquilo que Deus nos dá, nós buscamos aquilo que nos é proibido. Isso você pode aplicar no contexto material. Você não se satisfaz com um bem que você tem, e aí você vai tentar conquistar um outro bem de uma forma ilegítima. Ou se você tem um cônjuge, você não está satisfeito com o seu cônjuge, a pessoa acaba tentando buscar satisfação com a outra pessoa. E assim vai em todas as áreas da vida. Quando não estamos satisfeitos com o que Deus nos dá, buscamos o que é proibido. E ainda em Gênesis capítulo 3, verso 13, depois que eles cometem o pecado e fazem aquilo que Deus os havia proibido de fazer, a mulher vai dizer exatamente isso: a serpente me enganou e eu comi. Eu fiquei pensando nessa frase de Eva: a serpente me enganou e eu comi. Eu fico pensando quantas vezes a gente está repetindo essa frase. A serpente me enganou e eu comi. Talvez você está amargando aí um prejuízo, quem sabe financeiro, e você está pensando lá no fundo da tua mente: a serpente, aquela sem vergonha, me enganou e eu comi. Talvez você está amargando aí uma questão de uma perda de trabalho, alguma situação na tua vida, e você está pensando: puxa, como é que eu caí nessa cilada? A serpente me enganou e eu comi. Então, amados, a partir desse pecado, chamado assim de original, desse primeiro pecado, a questão do engano como sendo o fruto da serpente, a gente pode aprender algumas coisas para a nossa vida, para que nós não mais sejamos enganados pela serpente e comamos e tomemos algo que nos é proibido. Não sejamos enganados. Primeira lição que nós aprendemos é sobre a essência do engano. A essência do engano, a base, o fundamento do engano é o seguinte: o que Deus não me permite parece ser melhor do que aquilo que Deus me deu. O que Deus não me permite parece ser melhor do que aquilo que Deus me deu. Parece que aquilo que é proibido tem o apelo de ser mais gostoso, não é? Você vê o ser humano desde pequenininho. A criança chega ali perto da tomada, com o dedinho assim, aí os pais falam, não toca ali. Aí ela fica olhando para os pais. Aí quando os pais viram a costa, que ela acha que ninguém está vendo, ela põe o dedinho. Pequenininho já é assim. Ninguém precisou ensiná-las a fazer isso, né? Como é que elas sabem que é errado? Porque aquilo que é proibido tem o apelo de ser mais gostoso. E aí há uma exploração de sentimentos como insatisfação, como descontentamento, inveja. E isso só acontece, queridos, quando nós temos um referencial de comparação.
Me deixa explicar isso melhor. Se Deus, na criação do ser humano, criasse um homem e duas mulheres, você já sabe o que ia acontecer, né? Você acha que ele ia ficar contente com uma mulher? Ia dar confusão. Ou se fosse o contrário, se Deus criasse dois homens, dois Adão e uma mulher, o negócio ia acabar em briga, né? Porque tudo aquilo que Deus proibiu, muitas vezes é aquilo exatamente que nós cobiçamos. Então diz ali o texto bíblico que o fruto foi cobiçado, e a partir da cobiça de Eva veio a exploração sentimental. Veja, quando a serpente, a gente vai falar mais disso mais para frente, mas quando a serpente vai travar aquele diálogo com Eva, a questão é que Eva já tinha cobiçado aquele fruto. Eu acho que ela já tinha dado umas voltas lá ao redor daquela árvore, olhado. Aí foi para casa, ficou pensando naquele fruto. Como é que será o gosto desse negócio, hein? A fruta é tão bonita. Aí no outro dia, o Adão disse: ô mulher, onde é que você vai? Ah, vou dar uma volta aí pelo jardim. Beleza, cuidado, hein? Tá bom, fica tranquilo, susse. Aí ela vai, dá outra volta, chega lá na árvore e olha. Então ela já estava cobiçando a coisa. Quando a serpente entrou em cena, ela já tinha cobiçado. Por isso que veio a exploração sentimental da insatisfação. Geralmente, queridos, o inimigo ele vai explorar esse sentimento de insatisfação. Você comprou uma TV 50 polegadas. Aí o marketing, a propaganda, a televisão, o comercial, mostra que agora tem uma não sei o que LED, que QED, não sei como é que chama, e aí tem tecnologia disso e daquilo, é inteligente, fala, e você controla com a voz, e tem não sei o que, e a tela é maior, aí você olha para a tua, olha para a nova, aí vem o sentimento de insatisfação e descontentamento. É nessa cobiça que a serpente entra com o fruto do engano. Na verdade, existe aí uma discussão teológica sobre o que seria esse fruto. O que seria esse fruto, né, que a Eva ficou olhando? Como é que era a aparência desse fruto? Há alguns teólogos que acham que a aparência daquele fruto tinha o formato de uma bolsa feminina. Outros acham que não, que tinha o formato de um sapato feminino. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, queridos. Acho que não tinha nada a ver com a forma do fruto. Eu acho que a questão ali era o argumento da serpente com a mulher. Acho que rolou um papo do tipo assim: menina, se você comer esse fruto aí, em um mês você vai perder 4 quilos. Ela não resistiu, passou a mão na hora. Vou perder essa oportunidade. Mas brincadeiras à parte, queridos, o engano continua operando nas mais diversas áreas da vida, né? E aí a gente vai olhar para aquilo que Tiago fala exatamente sobre esse detalhe, essa dinâmica do engano que vem como resultado da cobiça. Tiago capítulo 1, põe aí para nós, pastor Marcos, capítulo 1, verso 13 a 15. Olha o que Tiago diz. Tiago faz aqui o raio-x. Ele disseca todo o processo, né? Ele detalha o processo desde a cobiça até a concepção do pecado, até a prática e até a consequência. Ele vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Lembra da voltinha de Eva, lá passeando pelo jardim, chegando perto da árvore? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Exatamente o que Deus falou que aconteceria. No dia que vocês comerem, certamente morrerão.
Então veja aqui que a palavra de Deus está dizendo que cada um de nós somos tentados a partir da cobiça que nos atrai. Porque há diferentes tipos de cobiça, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Talvez uma pessoa é mais tentada, ela é mais atraída, vamos dizer por uma questão de roupa, de moda. A pessoa gosta de usar só tal tipo de roupa, modelo de roupa. Então, quando ela passa na frente de uma vitrine, ela vê aquilo, ela pode ter 10 peças, 20 peças no guarda-roupa, mas ela quer aquela, ela é atraída. E ela começa a cobiçar aquele negócio. Então, ela se sente atraída. Aí ela não tem dinheiro, mas ela tem um cartão de plástico na bolsa. Ela está sem saldo, ela está com um monte de dívida, mas ela fica naquela luta, e aquele vestido fica dizendo assim para ela, vem. Não é assim? Vem. Aí ela vai assim com os olhos com aquela espiral assim, né? Estou indo. Não, aí os homens também. Os homens é o negócio do carro, né? Ele está com um carro bom e tudo mais, aí o vizinho estaciona o carro novo que comprou, ele fica olhando para o carro do vizinho. Aí ele fala, o carro do vizinho responde. Ele vê que o dele não tem isso, aí ele começa a ficar revoltado. Começa a pensar mal do vizinho. Começa a dizer, esse filisteu não teme a Deus, como é que ele tem um carro desse? E eu, herdeiro do rei dos reis, estou andando nesse... Né? É assim. Cada um é cobiçado por uma área, né, queridos? A palavra cobiça é a palavra grega epithumia, e é traduzido como desejo pelo que é proibido. Quando a Bíblia fala cobiça, está dizendo desejo pelo que é proibido. Nem todo desejo é proibido. É errado uma pessoa desejar ter um vestido? Não. É errado uma pessoa desejar comprar um carro? Não. Desde que a circunstância, os fatores envolvendo esse desejo sejam saudáveis ou não. Se eu vou usar de um meio irresponsável, ilegal, se eu vou usar de mentira, de engano, de trapaça, ou se a minha motivação é uma motivação de vaidade, de ostentação, de afirmação, qualquer outra coisa, aí eu posso entrar nessa seara daquilo que é proibido. Ou seja, aquilo que pode ser proibido para mim, não necessariamente é proibido para você. Por isso que Tiago fala, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E quando você ouve a palavra cobiça, é isso, desejo pelo que é proibido. Então essa mesma palavra, desejo pelo que é proibido, né, cobiça, é a palavra que João, o apóstolo João, vai usar em sua primeira carta, 1 João, capítulo 2, verso 16. E ele vai falar de 3 tipos de cobiça. E nós vamos ver que todo engano, 1 João 2,16, todo engano que acontece na vida do ser humano, ele vai acontecer a partir de uma dessas 3 cobiças. Todos nós, de alguma forma, experimentamos isso aqui. Então, olha lá o que diz. Porque tudo que há no mundo, os desejos, a palavra que é epithumia, é a mesma, ou seja, a cobiça da carne, os desejos dos olhos, ou seja, a cobiça dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que esse desejo pelo que é proibido não é algo que tem origem em Deus. Não é Deus que é o autor desse desejo proibido. Essa cobiça é uma coisa do ser humano. Não é Deus que quer que você seja alguém que cobiça. Então vamos ver aí essas 3 cobiças, ou esses 3 desejos. O primeiro deles é a concupiscência da carne, ou seja, é o apetite ilegítimo pelo prazer carnal. É um desejo pela satisfação carnal
de uma forma proibida. E a gente pode olhar que isso acontece mesmo entre os servos e servas de Deus, os homens de Deus e mulheres de Deus. Lembram de Davi? O povo foi para a guerra, Davi foi lá, tirou uma cesta depois do almoço, aí ele resolve levantar e dar uma volta pelo terraço, e de repente ele vê uma mulher, lá do terraço, ele vê uma mulher tomando banho. A mulher estava nua tomando banho e ele viu aquela mulher. Lembra a questão de que Tiago fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça? Então, quando ele viu aquela mulher nua tomando banho, ele podia ter tido a atitude de desviar os olhos e dizer: isso me é proibido. É o que o Senhor espera de nós, era o que o Senhor esperava de Adão e Eva. Quando olharam para aquele fruto, sentiram tentados, virar os olhos e dizer: isso não me é permitido. Essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Mas Davi fixou os olhos naquela mulher, Batseba, e ele deu vazão à sua cobiça, ao seu desejo. Ele se deixou atrair, e aquilo finalmente deu à luz, como Tiago explica muito bem. E ele manda trazer aquela mulher ao palácio. Era um relacionamento que lhe era proibido porque ela tinha marido. Inclusive o marido era um dos homens mais leais a Davi, que estava na guerra, lutando, arriscando a própria vida, pelo rei e pelo reino. E ele toma daquela mulher e comete aquele adultério. O que vocês acham? Veio morte depois disso? Puxa! Quanta gente morreu como resultado dessa cobiça? Então, a concupiscência da carne, o desejo de satisfação da carne, não é só o desejo sexual, qualquer satisfação carnal, pode ser por alimento, pode ser por qualquer outra forma de prazer. Às vezes a pessoa que se entrega ao uso, ao consumo de drogas, o que ele está buscando? Ele está buscando um prazer. E como consequência disso vem tanto sofrimento e destruição. Então o apetite pelo que é carnal. Nós devemos cuidar, queridos. Nós vivemos numa sociedade hoje que eu acho que é muito mais difícil para os homens do que para as mulheres. Porque, sinceramente, a gente não sabe quando a mulher está vestida e quando não está. As roupas que elas usam, delineando o corpo e tudo mais, expõem a natureza masculina a cobiçar muito mais do que era em tempos passados. Então fica aqui até a dica para as irmãs da igreja. Seja cuidadosa na forma como que você se veste. O apelo da moda é sempre lançar a mulher para uma forma de se vestir sensual, porque a cultura ela é endemonizada. A cultura ela tem um apelo sexual muito forte. Então, quanto mais sensual a mulher se apresenta, olha o engano. Lembra que nós estamos falando de engano. A mulher acredita que se ela se apresentar muito sensual, ela vai ser valorizada. Ela vai ser amada. Ela vai ser querida. Então o diabo lança esse pensamento, ela acredita e ela se produz daquele jeito, e de fato ela consegue atrair a atenção de pessoas. Mas será que aquelas pessoas estão preocupadas com a alma, com o coração, com os sentimentos dela? Ou aqueles olhares masculinos que estão sendo atraídos para aquela mulher, estão somente cobiçando, estão somente cheios de luxúria, de um desejo carnal, de usar aquela mulher, de usar o seu corpo para a sua satisfação pessoal e depois descartá-la. Quantos casos já fizeram isso? Não foi assim com o filho de Davi, Aminon? Ele disse que ele estava doente de cobiça pela sua própria irmã Tamar. Enquanto ele não bolou um plano e bolou um jeito de poder
violentar a sua irmã e satisfazer aquele desejo terrível carnal dele, ele não sossegou. E como consequência daquilo veio morte. Então nós vamos ver sempre na esteira do engano, lá na frente, tem a morte, de braços abertos te esperando. O prazer, ele acontece, a satisfação momentânea acontece, uma alegria momentânea acontece, mas a consequência na frente é muito amarga, é muito dolorosa. A outra concupiscência aqui que João fala é a concupiscência dos olhos, que é exatamente o apetite ilegítimo pelo prazer material. Se a concupiscência da carne é a satisfação da sua carne, dos seus desejos carnais, a concupiscência dos olhos fala da satisfação daquilo que os teus olhos cobiçam e desejam no campo material. Então é como eu dei o exemplo aqui, você pode ter uma casa boa e daqui a pouco você começa a olhar para a tua casa e dizer, não, eu queria uma casa melhor. Você tem um carro e você diz, não, mas eu queria ter um carro melhor. Você tem um objeto e você diz, não, mas eu queria ter um melhor. E será que nós vivemos numa sociedade extremamente consumista? Quantas vezes nós estamos trocando de bens físicos materiais sem necessidade disso? Simplesmente porque nós estamos dando vazão a um desejo dos nossos olhos. E muitas vezes, para suprir esse desejo dos nossos olhos, nós damos passos, como diz na linguagem popular, maior do que a perna. Nós tomamos medidas irresponsáveis, nós sacrificamos, às vezes colocamos a família numa condição de perigo, às vezes deixamos de atender necessidades que são legítimas para suprir um desejo dos olhos. E nós invertemos as prioridades, e isso traz muita dor, muito sofrimento, isso traz às vezes crises no casamento, isso traz às vezes morte financeira, isso traz às vezes sofrimento e tormenta financeira, e é uma realidade. E aqui e ali como pastor, a gente recebe no gabinete pastoral alguém que chega com esse discurso da Eva: a serpente me enganou e eu comi. Aí você vai ver a realidade, está lá, conta estourada, cartão de crédito, e não sei o que, cheque especial, e está devendo mais para A, para B, para C, tudo mais. Aí você vai parar e pensar e dizer, meu irmão, como é que você chegou nessa situação? Nem ele sabe. Ele foi enganado. Mas quando diz que ele foi enganado, não é que ele é um coitadinho, e é uma vítima inocente. Significa que ele deu vazão à cobiça. Ele foi tentado pela sua própria cobiça. Ele agiu de uma forma insensata e se atormentou com muitas dores. Você conhece situações assim? Talvez você já passou por uma situação dessa. Talvez você esteja passando por uma situação assim. A cobiça por aquilo que é material. As pessoas fazem loucura. Loucura. E aí tem sempre uma armadilha. E eu lembro de um personagem da Bíblia, um rei, que se chamava Acabe. E ele era o rei da nação, ele tinha o seu palácio, ele tinha terras, ele tinha propriedades, mas ele não estava satisfeito. Lembra que eu falei para vocês que a cobiça, ela parte de um pressuposto de que aquilo que você não tem, que te é proibido, parece ser melhor do que aquilo que você tem. E aí vai haver sempre essa exploração da insatisfação, ou da inveja, ou do descontentamento, como a força propulsora que te impele a dar um passo, a tomar uma ação para você dar vazão à tua cobiça e se apropriar, tomar daquilo que você não deveria tomar. E Acabe tinha ao lado do palácio dele um vizinho que tinha uma vinha. O vizinho chamava Nabote. E todo dia que ele olhava pela janela do palácio, ele tinha aquela vista bonita, ali daquela vinha, do lado do palácio.
E o Acabe começou a ficar inconformado e dizer para si mesmo: esse terreno aqui tinha que ser meu, essa vinha tinha que ser minha. Puxa, eu ia plantar aqui uma horta, fazer aqui uma coisa linda, um jardim maravilhoso, ia combinar aqui com o palácio, ia melhorar aqui a fachada da minha propriedade. Tudo bem, até aí ele cobiçou, mas ele não fez nada de legal. Daí ele vai tentar fazer a coisa usando um processo legal. Ele chega para Nabote e faz uma proposta, diz: escuta, Nabote, legal esse teu terreno aí, hein? Puxa, olha, está aqui do lado do palácio, ficaria muito bom para mim. Vamos fazer o seguinte, me vende esse seu terreno aí, eu pago quanto você quiser. Ou se você não quiser o dinheiro, vamos trocar, eu te dou uma outra terra, um outro terreno, em outro local, até melhor do que esse aí que você tem. Só que aquele terreno tinha um valor sentimental para o Nabote. E ele falou: não, isso aqui é herança dos meus pais, tem um valor muito precioso, não é só uma questão de uma terra, tem algo mais profundo, eu não está à venda. Aí o Acabe fez biquinho, né? Ficou bravo, foi para o quarto, não quis comer, ficou tristinho, colocou o travesseiro na cabeça, não queria falar com ninguém, igual criança. Aí a dona Gesa, já ouviu falar da dona Gesa? Essa dona Gesa é terrível, né, irmãos? A Gesa chegou lá e falou: ô rei, o que está pegando? Aí o rei contou a historinha do Nabote, fez aquele biquinho dele, não quis vender para mim. Aí a mulher já deu uma enquadrada nele e disse assim: que tipo de rei é você? Você é rei ou não é? Você manda nesse negócio ou não manda? Espera que eu vou dar um jeito nessa situação. Aí ela cria lá um testemunho falso, suborna algumas pessoas para testemunharem contra o Nabote. Aí o resultado, olha o negócio da cobiça, como sempre acaba em morte. Aí acabam matando o Nabote. Aí depois que o Nabote é condenado injustamente, preso, condenado, sentenciado à morte, aí a Gesa chega e diz: resolvido o problema, vai lá, ó rei, toma posse do terreno que você tanto queria. Será que é assim que a gente resolve um problema? Ele houve a cobiça, ele deu vazão e usou de um meio ilegítimo, ele se apropriou daquilo que lhe era proibido. Como resultado veio a morte. E essa morte veio sobre a vida de Acabe, veio sobre a vida de Jezabel, veio sobre a vida de Nabote, e veio sobre a vida de tantas pessoas. Porque ele se satisfez naquilo que os seus olhos cobiçaram, ele teve um momento de prazer, desfrutou talvez a alegria de dizer: puxa, agora eu tenho aqui um jardim do lado do meu palácio. Mas o fim disso foi muito amargo, queridos. Você pode depois ler na sua Bíblia o desfecho dessa história. E João vai falar de um terceiro desejo. Então ele falou da concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo do material, daquilo que os seus olhos apreciam e querem, e ele vai falar da soberba da vida. É um outro desejo. O que é a soberba da vida? É o apetite ilegítimo pelo prazer emocional. É uma busca desenfreada por admiração. Então é aquela pessoa que ele tem tudo que o dinheiro pode comprar. Ele tem os seus desejos carnais saciados. Mas ele não está satisfeito porque ele quer algo mais. Ele quer agora a sua reputação, ele quer a admiração, ele quer a glória, ele quer o reconhecimento dos homens, ele quer os elogios, ele se move por isso. Você sabia que tem pessoas que são assim? A pessoa está no trabalho, ela ganha bem, ela tem um bom salário, ela tem uma boa função e tudo mais, mas ele não está satisfeito, porque o que ele quer um reconhecimento, ele quer que um dia o chefe, o patrão, chame ele lá para a plataforma e faça um elogio sobre ele na frente de todo mundo, e aí aquilo lá é aquela massageada no ego que ele precisava.
Tem pessoas que só se satisfaz quando o seu nome está sendo reconhecido. E é errado a gente gostar de elogio? Não vamos ser hipócritas, todo mundo gosta de reconhecer, de ser reconhecido naquilo que faz. Mas quando a gente lança mão de alcançar isso, usando meios ilegítimos, nós estamos dando vazão a uma cobiça. Nós estamos entrando por um caminho de pecado. E me lembra de um rei, um outro rei, chamado Belsazar, neto lá do rei Nabucodonosor. E aí o Belsazar estava reinando com toda a sua pompa, com toda a sua riqueza. Ele resolve dar uma festa no palácio, convida todo mundo, convida as autoridades, convida as pessoas importantes do reino, e diante de toda aquela comilança, aquela bebida, aquela festa, toda a riqueza que ele tinha, ele não está satisfeito com isso. Aí ele resolve pedir que alguém traga os utensílios da casa do Senhor, que foram tomados quando Nabucodonosor destruiu o templo. As taças, os pratos, os objetos de ouro que eram usados como objetos para o culto a Deus. Eram objetos consagrados, eram sagrados, eram separados, eram destinados para adoração e glória a Deus. Ele decide profanar esses objetos, trazê-los para a sua festa, para tomar e dar para o povo beber vinho naquelas taças, dar para os seus convidados, para as suas mulheres ali, as concubinas, para que as pessoas olhassem e dissessem: puxa, quanta glória esse rei tem, olha só, as taças que ele bebe, o vinho, são as taças de ouro do templo de Jerusalém. Sabe aquele negócio? A pessoa diz assim: não, eu comprei essa lã aqui lá do país da Escócia, essa minha roupa aqui é um terno de lã com a lã da ovelha da Escócia, não sei o quê. As pessoas que se ufanam, que se orgulham por causa disso. Não, essa caneta aqui é a caneta feita com a tinta de não sei o quê, de não sei de que país, não sei de onde. E começam a se ensoberbecer. E tem um monte de gente que fica assim: oh, que coisa, quanta glória, quanta majestade, quanta riqueza. E aquilo ali ele se satisfaz. É a soberba da vida. E sabia, queridos, que não são só os reis que estão atrás de soberba e de reconhecimento? Às vezes nós estamos usando de meios ilegítimos. Nós estamos manipulando as pessoas, manipulando situações, usando de mentira, para que a gente possa subir um degrau a mais e ser visto por todos. Às vezes o ser humano está puxando o tapete do outro, porque está com inveja daquele lá que está sendo promovido, que está crescendo, e ele que queria estar lá. O reconhecimento, a busca pelo reconhecimento usando meios ilegítimos. Então essa aí, queridos, é a natureza do engano. Tudo passa por isso: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. O desejo pela reputação. Então nós que conhecemos a Jesus, que somos filhos e filhas do Senhor, nós precisamos estar muito atentos a essa conversa da serpente, que é o que nós vamos falar agora. Porque a cobiça, ela está em todo tempo. Você liga a televisão, você abre a revista, você abre o Instagram, o Facebook, as redes sociais, está aí, o marketing está aí. Todo lado você é bombardeado com um apelo. Tenha isso, adquira isso, compre isso. Você vai ser mais feliz, você vai ser mais importante, você vai ser mais reconhecido. Não é assim o mundo que nós vivemos? Então nós precisamos discernir isso e sempre estar avaliando o nosso coração e dizer: mas para que eu quero isso? Será que isso me é permitido? Será que é a vontade de Deus? Queridos, eu já entrei em enrascada e já perdi dinheiro por pensar em fazer alguma coisa sem ter a certeza que aquilo era a vontade de Deus. Já atraí sofrimentos para a minha vida.
Então a gente tem que discernir para a gente não chegar depois chorando como Eva e dizer: a serpente me enganou e eu comi daquele fruto. Segunda lição que nós aprendemos aí são os argumentos do engano. Eu falei para vocês que Satanás ele é apenas o facilitador nesse processo, onde a cobiça já existe, ela já está ali bombando no teu coração. Então o papel de Satanás, como pai da mentira, ele é apenas um agente que vai desconstruir qualquer vestígio de verdade que ainda exista no teu coração, para que você então esteja livre para ir adiante e cometer o pecado e cobiçar aquilo que você não deveria e tomar aquilo que você não deveria. Então ele vai sempre trabalhar procurando desconstruir a verdade. E para isso ele usa duas coisas. Ele usa em primeiro lugar dúvida. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, nós lemos, né? Ele pergunta para Eva: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele mentiu, Deus não falou isso. Ele sabia o que Deus falou. Deus falou: você pode comer de qualquer fruto, mas desse aqui não pode. Mas ele já torceu a situação, porque a estratégia que ele usa aí, primeiro ele gerou dúvida no pensamento da Eva. Será que é de Deus esse negócio? Às vezes a gente não pensa isso, será que é de Deus? Ou estou querendo comprar aquele carro, será que é de Deus? A gente começa a ficar em dúvida. Aí quando a gente fica em dúvida, ele entra com a segunda estratégia dele, que é uma mentira mesclada com a verdade. Os versos 4 e 5, a serpente diz à mulher: é certo que vocês não morrerão. Porque se tinha alguma coisa que a impedia de tomar aquele fruto, era o medo da morte. Ó, Deus falou que no dia que eu comer desse negócio eu vou morrer. Então não vou comer. Era o argumento que a prevenia de cometer o pecado. Mas aí o inimigo ele joga uma mentira e diz assim: olha, vocês não morrerão. Aí ele gera dúvida sobre aquilo que Deus falou, e na sequência ele diz assim: ao contrário, vocês vão ter benefícios. Os olhos de vocês vão se abrir, e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí aquela jogada ali da serpente, que é o autor desse engano, gera na mulher aquela dúvida, aquela confusão, e ela já está com o coração cheio de cobiça pelo fruto. Ela fala: vai que a serpente está certa. Porque pensa assim, gente, a serpente que apareceu ali para Eva, não era uma figura feia, com 2 chifres, com um tridente, um rabo na forma de seta. Não era assim. Era um animal como outro qualquer. E ela começou aquela conversa. E às vezes isso acontece com a gente. A gente começa a ter umas conversas com a gente mesmo, né? Ah, mas olha, acho que vai dar certo se eu fizer isso aqui. Eu empresto um tanto daqui, pego um outro dinheiro dali e faço isso aqui. Aí eu estou contando com aquela promoção que vai sair naquela bolada, eu quito essa dívida aqui, faço assim. Vai que dá certo, será que vai dar certo? A gente começa ali a conjecturar e daqui a pouco a gente dá vazão. Mas lá atrás já tinha uma palavra. E o Senhor já estava sinalizando através do seu Espírito Santo, dizendo: filho, eu não estou nisso. Uma falta de paz no coração, um incômodo, às vezes uma palavra que você ouviu de alguém, que a pessoa nem sabe que estava falando para a tua vida, que estava sendo profeta na tua vida, mas era Deus falando através dela. O Senhor já estava te confirmando, mas você está ignorando toda essa voz, toda essa direção, tudo aquilo que Deus falou para pegar. E aí, ela vai e dá vazão a isso. Então a serpente lança aquela mentira, aquela manipulação, aquela palavra mentirosa mesclada com a verdade, aquela dúvida, e depois cruza o braço e fica só assistindo o desfecho. Aí a Eva vai lá: acho que é verdade, de repente, não, se morrer, o que é morrer? Depende, pode ser interpretação, depende da hermenêutica, não é morrer, necessariamente morrer, pode ser uma mortezinha que não é tão ruim assim, e aí vai lá e come.
Então diz, Gênesis 3,6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Outra coisa que a gente vê aqui é que a pessoa que cai no laço, no engano, que se deixa enganar, ela não se satisfaz em se prejudicar sozinha, ela quer levar outros com ela. Ela foi lá e disse, eu já comi, é bom, tá marido, come aqui também. E o banana do marido foi atrás e comeu junto. Né? Em vez de dar presta atenção na mulher, dizer, que é isso, mulher, você está louca? Lembra o que o senhor falou para nós? Não é nem para comer desse negócio aí. Onde é que você está com a cabeça? Negócio dessas voltinhas aí perto da árvore. Sabe, irmãos? Larga esse negócio de dar voltinha perto daquilo lá que você cobiça. Se a tua área fraca é a área da bebida, do alcoolismo, para com esse negócio de dar voltinha perto de bar, de boteco. Se a tua área de problema era droga, para de dar voltinha perto de boca de fumo, de onde tem a droga fácil. Se a tua área de tentação é pornografia, para com esse negócio de ter um computador dentro do teu quarto e ligar aquele negócio de madrugada quando ninguém está vendo. Para de dar voltinha perto desse negócio que te atrai. Foge disso aí. Você vai ser mais feliz. E a terceira lição que a gente aprende aqui sobre a questão do engano são exatamente as consequências. Então a gente viu a natureza do engano, que tem como fundamento essa questão, aquilo que Deus me proibiu parece ser melhor do que aquilo que Deus me deu. É quando a gente começa a desprezar tudo que Deus nos deu. Despreza a família, despreza os filhos, despreza o cônjuge, despreza os bens, despreza através do trabalho, despreza o ministério, porque você começa a cobiçar o ministério do outro. Aí você começa a desprezar as coisas que Deus te deu em busca daquilo que Deus não te deu. Essa é a natureza do engano, o fundamento. Aí a gente viu aqui os argumentos, né, que você já está cobiçando, aí a serpente vem aqui e lança uma dúvida, uma verdade, uma mentira misturada com um pouco de verdade, e depois fica assistindo o desfecho disso. E a terceira lição que nós aprendemos aqui são as consequências do engano. Verso 7 diz assim, então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja, há várias consequências desse engano, do fruto da serpente. O primeiro deles é a percepção do engano. Quantas vezes a gente foi enganado e depois que foi enganado, a gente cai em si e diz, puxa, que bobagem, que besteira que eu fiz. Aí vem a percepção, parece que os olhos, nossos olhos se abrem para ver, de fato, a bobagem que nós fizemos. Então vem a percepção do engano. E como consequência dessa percepção, quando cai a ficha, você percebe a armadilha que você caiu, o que vem na sequência? A vergonha. Puxa, agora o que vão pensar de mim? Olha que papelão que eu fiz, olha que coisa que eu fiz. Às vezes vem vergonha da família. Vem vergonha dos filhos, vem vergonha dos colegas de trabalho, vem vergonha dos irmãos em Cristo. Vergonha, porque você fez uma bobagem e ninguém gosta. Ninguém é aplaudido por fazer bobagem. Depois, além da vergonha, vem outra coisa, vem o sentimento de medo e ocultação. O verso 10, eles vão dizer, o Senhor vem conversar com eles, eles dizem, tive medo e me escondi. Porque quando a gente faz a coisa errada, a gente percebe que fez aquilo que é errado, por causa da vergonha, que a gente não quer passar vergonha, a tendência nossa é ter medo de ser exposto. É ter medo de ser visto como aquele que pisou na bola, que fez coisa errada. Então, o que a gente faz para se proteger dessa exposição? A gente tenta esconder a coisa. Então, o marido que foi infiel, a esposa que traiu, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar ocultar aquilo. Ninguém pode saber. A pessoa que teve um ganho ilícito lá na empresa, que fez uma manipulação lá para ganhar um extra, ele vai tentar esconder, ninguém pode saber daquilo lá, porque senão ele vai passar vergonha. É o que acontece, a consequência do engano. Tive medo e me escondi. No verso 15, o Senhor fala assim para a serpente, fala para a mulher,
porém inimizade entre você e a serpente. A serpente era um animal entre os muitos que tinha ali, que o homem conversava e tinha relacionamento. Mas a partir do engano veio a inimizade. Sabe, queridos, o engano, ele sempre traz consigo como resultado inimizades, relacionamentos quebrados, feridas que são abertas e às vezes permanecem por toda a vida. Quantos relacionamentos quebrados por causa do engano? Inimizades que nascem a partir do engano. Outra consequência, o verso 16, o Senhor fala para a mulher, você vai ter um sofrimento muito maior quando for ter os seus filhos. Porque o engano traz sofrimento. É amargo, queridos. Num primeiro momento tem o prazer, tem a alegria, tem uma sensação boa, mas o desfecho lá no final é amargo, é sofrimento. E muitas vezes a pessoa não para calcular, não avalia o dano. Às vezes a gente está lutando com pessoas aqui, dando orientação, dando conselho, mas parece que a pessoa não está cega. Para a gente está tão claro o caminho, a ladeira que ela está descendo, o precipício, o que espera lá embaixo, que é muita dor, tristeza, sofrimento. E a gente está vendo isso e quer de todo jeito poupar a pessoa, mas ela não vê. Ela está tão fascinada, encantada pela cobiça, que ela se entrega àquilo. Mas vem o sofrimento. Diz ainda o verso 16, o Senhor fala para a mulher, por causa disso, você será subjugada pelo seu marido. Sabe, queridos, porque o engano, ele gera esse cenário, essa situação, de que aquele que foi enganado passa a ser subjugado, passa a ser escravo. Escravo do pecado, escravo do vício, escravo do erro. E aí começa aquele jogo de chantagem. Você já viu alguém que, por exemplo, fez uma coisa errada, e aí a outra pessoa descobriu que ela fez errado. E aquela pessoa que descobriu o erro do outro, ele começa a usar daquele artifício, daquele conhecimento, daquela situação errada, como uma arma, para exigir que a outra pessoa faça todas as vontades dele, senão eu vou contar. Eu vou expor aquilo que você fez. Então entra nessa dinâmica de ser subjugado, de se tornar escravo. O engano leva a pessoa para a escravidão, para ser subjugado. E já aqui indo para o final também, o Senhor fala para Adão, os versos 17 e 18, maldita é a terra. Ora, de onde vinha o alimento, senão da terra? As frutas produzidas pelas árvores, elas produzem a partir dos nutrientes que vêm da terra, mas agora o Senhor está dizendo assim, olha, a terra é amaldiçoada por tua causa. Então, queridos, como consequência do engano, o fruto da serpente, nós vemos a terra, aquilo que você luta com o suor do seu rosto, agora você vai ter que ter o teu ganho. Você vê um esforço muito maior tem que ser empreendido por causa de uma maldição que se estabeleceu. Na tua vida, no teu trabalho, na tua produção. Dificuldades e fadiga para ser bem-sucedido. E por último, lá no verso 19, o Senhor fala de uma forma bem clara. Vai ser assim até que você volte ao pó, porque do pó você foi formado e ao pó você voltará. O que Deus estava falando? Da morte. Consumou. É como se Deus dissesse, eu não falei que você morreria, então vai acontecer. Não necessariamente você vai morrer hoje ou amanhã, mas você vai morrer. Deus não nos criou para a morte, queridos. A morte é a consequência do engano. Então, todas essas consequências aí vêm do pecado. E eu, esses dias atrás, pensando sobre isso e em pessoas que a gente acompanha e vê as pessoas entrando no caminho de sofrimento, de dor, de vergonha, de tantas coisas, eu fiquei pensando como que as pessoas não estão enxergando, estão indo por esse caminho. E me veio exatamente essa palavra. O engano, fruto da serpente, continua acontecendo hoje na vida das pessoas. E aí eu orava sobre isso, resolvi ir para casa e buscar a Deus e preparar essa palavra para compartilhar com você. Porque quando a gente vê esse raio-x do esquema do engano, é mais fácil de a gente
reagir da forma correta diante das propostas que chegam para todos nós, todos os dias. No trabalho, nos relacionamentos, na igreja, em todo momento. Em todo momento nós vamos receber propostas de engano. Em todo momento, cobiça está aí e a gente tem a opção de rejeitar, de virar os olhos ou de dar vazão a essa cobiça. Então nós precisamos desse discernimento, dessa maturidade. Deus tem vida e vida em abundância para cada um de nós. Muitas vezes nós estamos amargando em sofrimento por falta de discernimento, por dar vazão à cobiça, por agir de uma forma insensata. E a gente pensa assim, puxa, eu poderia estar muito melhor na vida agora. Eu poderia estar numa condição muito melhor. Eu poderia estar com o ministério, eu poderia ter avançado muito mais no meu ministério. Eu poderia estar num relacionamento na minha família, numa condição de muito mais paz e alegria e bênção. Mas por causa de insensatez, de loucuras que eu fiz, olha onde que eu cheguei, onde que eu estou amargando. A serpente me enganou e eu comi. Queria concluir lembrando as palavras de Jesus, Mateus 26, 41. Jesus aqui sintetizou numa frase muito importante, que é o antídoto para esse engano, fruto da serpente. Ele diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. A orientação do Senhor para nós em relação a essa questão do engano é uma vida de vigilância e oração. Amém, queridos? Você recebeu alguma coisa de Deus nessa manhã? Se coloque de pé aí, vamos orar. Vamos responder essa palavra. Talvez você está vivendo uma situação de dor, de sofrimento, de vergonha, de medo, por conta de escolhas erradas que fez. Talvez você já passou por isso e já superou, mas talvez há umas situações sendo criadas aí para te levar a cair numa armadilha. Feche os seus olhos agora e comece a falar com o Senhor. Se você identificou áreas na tua vida que você acabou cedendo, caindo, comece a falar para o Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu peço perdão, eu entendi pelo que a tua palavra ensina. E a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero agora pedir perdão ao Senhor. E eu quero assumir o compromisso de ser uma pessoa sensata, uma pessoa leal a Ti, uma pessoa que não toma decisão precipitada, uma pessoa que vai consultar ao Senhor antes de agir, uma pessoa que vai ser obediente à orientação do Teu Espírito, a voz do Senhor nos orientando, porque a tua palavra diz de uma forma bem clara: sou eu que bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Senhor, às vezes nós não estamos vivendo esse tempo de paz, de futuro, de esperança, de alegria, porque nós temos dado vazão à nossa cobiça, às nossas escolhas, nos deixado tentar, Senhor, por aquilo que somos atraídos, Senhor, e acreditado em argumentos manipuladores, Senhor, em dúvidas que são lançadas em nossa mente e nosso coração quanto à Tua palavra e à Tua direção, e acabamos, Senhor Deus, comendo do fruto, esse fruto do engano, Pai, esse fruto da serpente. Mas nós queremos nessa manhã pedir perdão, Pai, e recomeçar, Senhor, e dizer que nós queremos sair daqui mais maduros, mais sábios, mais cuidadosos, Senhor Deus, mais sensíveis ao Teu Espírito Santo. Queremos ser uma igreja madura, de homens e mulheres, Pai, que ao invés de perder tanto tempo, Senhor, para resolver confusões que acabamos nos deixando envolver, Pai, queremos ser homens e mulheres sábios, maduros, que podem estar ajudando outros a sair de confusão, de engano, de armadilhas, Pai. Abençoe-nos como igreja. Obrigado pela Tua palavra, que ela é tão elucidativa, ela é tão clara, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Abençoe o Teu povo, Pai. Abençoe aqueles que estão em casa assistindo essa mensagem.
Senhor, e aqueles que estão amargando consequências, sofrimentos, eu peço a tua misericórdia, eu peço a tua graça e a tua sabedoria, Pai, para que eles possam aprender com essa situação e de alguma forma, Senhor Deus, conseguirem superar tudo aquilo que suas escolhas erradas produziram. Eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus. Amém.